Este espaço é dedicado à doutrina social da Igreja e à forma como esta vê o mundo e a sociedade em que está inserida. Hoje analisamos aspectos concretos da vida económica, neste caso a disparidade de rendimentos no seio das nossas sociedades. Comigo tenho os convidados que nos têm acompanhado ao longo das últimas semanas. Boa tarde a ambos, doutora Manuela Silva, doutor Sarsfield Cabral. Começo por si, lembrando uma frase da encíclica Laborum Exercens de João Paulo II que diz: a remuneração é um instrumento mais importante para realizar a justiça nas relações de trabalho. Bom, com as diferenças de rendimento que por aí existem, vivemos num mundo bastante injusto. O que me preocupa, eu julgo que ao nível mundial as diferenças entre pobres e ricos não se terão agravado muito, sobretudo por causa do progresso que houve na Ásia, na China, na Índia, etc. Mas, a nível das sociedades, por exemplo, nos Estados Unidos, a sociedade mais rica, uma grande sociedade, durante muitas décadas, a partir aí de 1920, 20 ou 30 talvez, o capitalismo industrial foi um democratizador económico. Isto é, passou a grande parte do que se chamava do proletariado, passou para a classe média, passou a ter automóvel, passou a ter frigorífico, casa própria, etc. Só que a tendência para, digamos, para uma maior classe média, um leque mais apertado de rendimentos, essa tendência inverteu-se a partir dos anos 70. Há muito discutido porquê. Em alguns casos será a globalização, concorrência de salários muito baixos, mas isso só em alguns setores. Noutros casos, talvez o mais importante seja as novas tecnologias que só aproveitam a um grupo que sabe funcionar com aquilo e, portanto, as pessoas que não têm a cabeça feita, nomeadamente pessoas de meia idade e que ficam desempregadas, não sabem trabalhar com computadores e é muito difícil que consigam. Até outros fatores, como, por exemplo, agora a mania dos famosos, não é? Há grandes disparidades nos Estados Unidos entre um médico que é conhecido, porque vai à televisão e não sei o quê, e um médico que não é conhecido, um advogado. Ora bem, estas desigualdades estão-se a agravar. E sobretudo nos países desenvolvidos, não é? Nos países desenvolvidos. Com grande nível económico. Mas também na China, por exemplo. Países em vias de desenvolvimento, neste caso. É um caso diferente. Mas o que me faz mais confusão, ou que me escandaliza mais, é que não se importam. Não se importam. Há muita gente que não se importa com isso. Nós vemos nos Estados Unidos, há um partido, que é o Partido Republicano, que não permite que sejam subidos, ou melhor, que sejam repostos, ou que seja eliminada uma baixa de impostos aos mais ricos que George W. Bush decretou. O que levou um grande investidor chamado Warren Buffett, deve ser um dos homens riquíssimo, não é? Que disse que eu não quero isto, eu pago menos imposto que a minha secretária, porque ele paga imposto sobre as transações financeiras, que são 15%, e a secretária paga 30 e tal por cento. Ele queixou-se que pagava poucos impostos. Queixou-se, mas também houve um manifesto de 30 e tal milionários que percebem que aquilo é uma bomba de relógio, aquilo é uma bomba de relógio que qualquer dia explode politicamente, e que vieram a escrever, fizeram uma carta ao Presidente dizendo que querem pagar mais impostos. E, no entanto, há uma larga faixa política que não aceita isso. Não aceita isso. Isso acho perigosíssimo para o mundo, porque uma das causas que eu não referi do alargamento do leque de rendimentos é porque os impostos para os mais ricos baixaram em geral. Na OCDE, até tinha aqui um papel qualquer que dizia quanto é que era, mas no conjunto da OCDE, os mais ricos estão a pagar uma taxa de imposto menor do que pagavam há 40 anos. E isso pode haver um caso ou outro em que se justifique, mas penso que é de uma insensibilidade social enorme. Isso é uma falta de justiça social, porque os impostos são uma forma de trazer a justiça social para a sociedade. Não, e falando de salários, por exemplo, os salários do setor financeiro, que falávamos na semana passada, são também uma coisa que me escandaliza, é que bancos, e não só americanos, por exemplo, estou a pensar no Royal Bank of Scotland, que é um banco escocês, teoricamente, da Grã-Bretanha, que foi salvo da falência pelo dinheiro dos contribuintes. E depois o seu líder, o seu gerente máximo, o gestor máximo, queria um grande prémio, um grande bónus, porque teoricamente tinha direito a isso, estava no contrato, etc, etc. Isso causou imenso escândalo. E depois ele renunciou a uma parte, outra parte não.
O facto é que esse senhor, que eu não sei o nome, tinha sido feito Sir, que é uma coisa que em Inglaterra se faz. Por exemplo, o treinador do Manchester United, o Sir Alex Ferguson, é Sir. E retiraram-lhe essa categoria. Mas isso, na América, não parece haver consciência disso, mais menos nos Estados Unidos, porque é verdade que os mais ricos perderam com a crise global em 2008, 2009, mas depois voltaram a crescer brutalmente. Já continua o seu raciocínio, só vou dar aqui a palavra à doutora Manuela Silva. Peço desculpa, falo mais. Também tem muitas coisas a dizer sobre esta questão da disparidade de rendimentos. Sim, eu gostaria, aliás, de pegar na questão das desigualdades por outro prisma. Porque as desigualdades nas nossas sociedades, e vou referir-me em particular ao caso português, uma vez que o Francisco Sá Filho de Cabral colocou a questão nos Estados Unidos e a nível mundial, etc. Também o caso português. Mas no caso português é extremamente importante tomarmos consciência daquilo que está a acontecer. Porque as desigualdades têm muitas frentes. Tem a frente realmente das remunerações, e para a maior parte das pessoas o acesso ao rendimento é feito através de remunerações de trabalho. Portanto, tudo quanto está a acontecer em matéria de redução de salários, porque foi disso que se tratou, não foi não aumentar, mas foi reduzir rendimentos devidos por remunerações de trabalho, é um grande atentado neste domínio das desigualdades. Portanto, a nível das remunerações, sem dúvida, mas também a nível dos rendimentos entre remunerações de trabalho e remunerações de capital. Realmente é escandaloso a desproporção entre os rendimentos do capital e os rendimentos do trabalho. E depois ainda, relativamente aos rendimentos de trabalho, nós temos um dos leques mais amplos, mais largos do conjunto dos países da União Europeia. Ou seja, temos uma grande percentagem de trabalhadores com rendimentos da classe A e B, ou seja, dos salários mais baixos, e depois temos uma certa percentagem em salários de topo que chegam a ser 150 vezes os salários mais baixos. Mas há muitas pessoas que vêm a público dizer que, quando se referem a esses salários brutais, não é? Sim. Comparados com a maior parte dos portugueses, que dizem que esses salários são merecidos porque essas pessoas geram riqueza, criam postos de trabalho. É legítimo este argumento? Não é de todo legítimo, são falsos argumentos e tem muito a ver com aquilo que já dissemos anteriormente, que é uma certa insensibilidade que existe e que é alimentada nas sociedades do mundo capitalista, que é agora o nosso mundo, ele é todo, ou quase todo capitalista, mas deste modo de funcionamento da economia e do sistema financeiro, que é um mundo que se tornou insensível, digamos assim, às desigualdades, convive com essas desigualdades. E o que é curioso é que em estudos feitos também a nível da União Europeia se verifica que Portugal é dos países com maior insensibilidade às disparidades de rendimento. Ou seja, as pessoas estão condicionadas para pensar que é uma fatalidade termos estas desproporções. Eu muitas vezes, refletindo sobre questões de salários, e quando me vêm dizer, sim, mas quem está no topo depois também consome mais, etc., ou também que as empresas não são viáveis com salários na base mais elevados, tenho sempre uma resposta, que é dizer, mas então porquê é que, a nível de cada uma das empresas, não se toma a massa salarial, o bolo salarial como um todo, e se encontra uma escala de remunerações que, naturalmente, admitindo alguma variação, porque tem que haver em função das qualificações, em função de vários outros parâmetros, mas uma diferença, uma proporção, sei lá, de 1 para 10, 1 para 12, 1 para 15, já seria realmente uma grande desigualdade. Portanto, o que eu queria deixar muito claro é isto. Não nos podemos resignar a uma situação encontrando argumentos justificativos para elas. No nosso horizonte, e segundo a doutrina social da Igreja, o que tem que estar presente é realmente a construção de uma sociedade baseada na dignidade da pessoa humana, baseada
na participação das pessoas, na justiça e na igualdade de oportunidades. Bom, ficaram aqui duas perspectivas, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas ficaram as perspectivas mais internacional, mais nacional, neste caso aqui da doutora Manuela Silva. Muito obrigado a ambos. Foi mais um apontamento sobre a doutrina social da Igreja. Já sabe que nos encontra aqui de hoje a 8 dias. Fique bem.